Bom dia, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui hoje mais uma vez para ministrar uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu viver. Irmãos, a palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Hoje a palavra vem trazendo uma reflexão muito boa sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos quando diz respeito às coisas de Deus. Mas antes de entrarmos na palavra, irmãos, feche seus olhos por uns instantes, coloca a mão no teu coração, enquanto eu faço uma breve oração. Pai, querido amigo, estamos aqui nesta manhã, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Estamos aqui, meu Pai, para trabalharmos os nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvir o teu chamado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, derrubar, meu Pai, todas as vendas que impedem os nossos olhos de enxergar, meu Pai, a tua glória, Pai. E que todas as diversidades de coisas que acontecem que nos impede de ouvir a tua voz, Pai, tentando nos afastar de ti, tentando fazer com que nós deixemos de ouvir os teus ensinamentos, Pai, caiam por terra, em nome de Jesus. Pai, usa, meu Pai, a vida deste servo, meu Deus, para levar a tua palavra, meu Pai, para todos aqueles, meu Pai, que estão necessitando de ouvi-la. Pai, abençoe, meu Pai, a vida de cada um, meu Pai, dos teus filhos que estão, meu Pai, ouvindo esta palavra nesta manhã, meu Pai. Nesta manhã, meu Pai, onde, apesar do tempo frio, meu Pai, o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, onde muitos às vezes não têm, meu Pai, um teto para morar, um cobertor para se aquecer, meu Pai, e os teus filhos, meu Pai, estão embaixo de uma proteção, de um teto e uma coberta, meu Pai, para aquecer a ti e a tua família. Por isso, Pai, eu peço a ti, meu Pai, que continue abençoando, meu Pai, o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje, novamente lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ela vai contar, irmãos, da trajetória de um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus, logo após a crucificação de Cristo. Ele foi convertido quando Cristo já se encontrava ao lado do Pai. Porém, este irmão, ele foi um dos maiores perseguidores dos apóstolos de Jesus. O nome dele chama-se Saulo. Muitos de vocês conhecem ele por Paulo, tá? O apóstolo Paulo, que escreveu a grande maioria das cartas do Novo Testamento. Porém, ele chamava-se Saulo nessa época e ele perseguiu diversas vezes todos os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ameaçava até mesmo de morte aos apóstolos que ousassem invocar o nome de Jesus. Se vocês pegarem o capítulo do começo, vocês verão que o capítulo começa assim, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote solicitando cartas para Damasco, para que ele pudesse continuar a perseguição contra os apóstolos de Jesus na cidade de Damasco, onde ainda existiam diversos apóstolos, discípulos de Jesus, pregando o Evangelho de Cristo. Porém, eu vou começar já a palavra lá no versículo 10, que começa assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Irmãos, até chegar nessa parte onde começa a falar sobre o discípulo Ananias, o capítulo diz que Saulo, no caso, no caminho para a cidade de Damasco, teve uma visão de Jesus, um clarão surgiu sobre a vida dele. Só que somente ele conseguia falar com Jesus, os outros que estavam ao redor dele somente ouviam a voz de Cristo. E Jesus faz com que Saulo fique cego
temporariamente no meio do percurso. E Saulo questiona quem era ele, e Jesus fala que ele era Jesus Cristo, a quem Saulo estava perseguindo. E Saulo diz, quando fica cego, o que queres que ele faça? E Jesus manda ele seguir e entrar na cidade de Damasco, que lá será dito a ele o que ele deverá fazer. E aí começa no versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Veja, irmãos, que tudo começa quando Deus nos chama, com a nossa resposta para Deus. Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não mais a minha. Aí no 11 Deus fala assim, ó, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Dá uma pausinha aqui, irmãos. Se vocês lerem o capítulo 9 até o versículo do 1 ao 9, ali antes de onde eu começo, vocês vão ver que a Bíblia não fala que Saulo recebeu essa orientação. Ele só disse para Saulo entrar na cidade, que lá ele receberia essa orientação. E Deus manda Ananias ir ter com Saulo, e que Saulo estaria orando na casa de Judas. Veja bem, irmãos, uma pessoa que perseguia todos aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus, invocavam o nome de Jesus. Ele estava na casa dos discípulos de Jesus, orando, porque Jesus o havia cegado fisicamente. Jesus tirou a visão dele para que ele pudesse crer e acreditar nele. Aí lá no versículo 12 diz assim, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Esse foi Saulo. Jesus deu a visão a Saulo de que um discípulo dele, chamado Ananias, chegaria até ele, faria imposição de mão sobre os seus olhos e pediria a Deus para que ele voltasse a enxergar, e ele voltaria a enxergar. No 13 diz assim, respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Veja que a fama de Saulo o precedia em todos os lugares que ele ia, porque ele era um grande perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. Então Ananias, sendo um discípulo de Jesus, questionou a respeito disso. Aí ele ainda fala, e aqui tem poder dos principais sacerdotes, lá no 14, para prender todos os que invocam o teu nome. Esse é Ananias questionando a Jesus na visão a respeito de fazer com que Saulo voltasse a enxergar. Mas olha a resposta de Deus para o seu discípulo Ananias a respeito de Saulo. Lá no 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Veja, irmãos, um grande perseguidor do Evangelho de Cristo foi transformado num dos maiores pregadores deste mesmo Evangelho, deste mesmo Jesus a qual ele perseguia. Agora você imagina, irmãos, se Jesus foi capaz de transformar um homem que perseguia-o e que
tinha ordens para matar todos aqueles que invocassem o nome de Jesus. Ele conseguiu convertê-lo em tal ponto que ele passou a ser um dos maiores pregadores do seu nome. Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida, irmãos. Você que segue a Ele, que obedece a sua voz. Creia somente, irmãos, que Deus pode fazer milagre na sua vida, porque olha o milagre aqui. Um homem que não temia a Jesus, não aceitava que Jesus era filho de Deus. Jesus entrou na vida dele e mudou completamente a sua história. Veja que no versículo 19 tem um pequeno título em cima: o perseguidor torna-se perseguido. E no versículo 20 diz: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era filho de Deus. Veja que antes ele perseguia Jesus e agora ele pregava que realmente Jesus era o Cristo enviado, Filho de Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Transformar-nos de perseguidores a perseguidos por glória ao teu nome, por glória ao nome do Senhor. Irmãos, que maravilha é você receber essa dádiva de Deus, de poder levar a tua palavra por onde andas, fazer com que quem olhe para você enxergue as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, hoje nós vemos aí diversas pessoas falando coisas absurdas. Nós vemos aí diversas coisas que entristecem a Deus quanto as nossas atitudes, pois Deus nos fez a sua imagem e semelhança, irmãos, para que nós para que nós sejamos iguais a Ele e podermos entrar no paraíso e vivermos eternamente com Ele. Porém, o ser humano é ingrato. O ser humano, ele gosta de ser ingrato com Deus. Veja lá na frente, irmãos. Lá no versículo 21 diz assim, ó: todos os que o ouviam, estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém não era esse que lá em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Irmãos, se vocês pararem para prestar atenção, tudo começou com Saulo tendo um encontro com Jesus. Eu te pergunto hoje, irmãos, você tem permitido a si mesmo a encontrar com Jesus? Ou você vem podando a tua glória? Pois Jesus nos garante que em tudo seremos mais do que vencedores. Irmãos, enquanto nós estamos cegos espiritualmente, enquanto nós estamos vivendo as coisas do mundo, muitas das vezes nós não valorizamos as coisas que Deus coloca na nossa vida, até porque muitas das vezes nós nem acreditamos que aquilo está vindo realmente das mãos de Deus. Às vezes nós duvidamos, porém quando nós passamos a viver com Cristo Jesus, colocamos Jesus como nosso Salvador, nosso maior, porque Deus tem que ser colocado em primeiro lugar em tudo na nossa vida, irmãos. Seja na sua casa, no seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar e você verá o quanto Ele irá mudar a sua história. Jesus se apresentou a Saulo, para que Saulo pudesse crer e acreditar e deixar de perseguir aqueles que pregavam o Evangelho da água e do Espírito. Ele precisou passar por vamos dizer assim, uma grande prova da existência que Jesus era Filho de Deus, de que Ele veio a este mundo para nos salvar e não para nos condenar.
Assim Deus está falando contigo nesta manhã, irmãos. Deus está chamando vocês nesta manhã para que vocês despertem para a realidade da vontade de Deus sobre a sua vida. Entregue, irmãos, o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele. Assim que você entregar a sua vida e confiar totalmente no Senhor, Ele irá fazer maravilhas que todos aqueles que passarem por você olharão para ti e verão o brilho do Senhor sobre a sua vida, sobre a tua família. Creia somente. Todos os dias nós recebemos propostas que podem nos levar à tentação e à perdição eterna. Todos os dias existe pecado batendo a nossa porta para fazer-nos nos desviar do caminho de Deus. Todos os dias acontecem situações que podem nos enfraquecer. Porém, nossa fé tem que estar inabalável, irmãos. Nossa fé em Deus tem que estar sempre fortalecida. E o que nos fortalece espiritualmente é a palavra do Senhor. É isso aqui, irmãos. Somente a palavra de Deus é que tem o poder de nos fortalecer. Nós não podemos confiar somente no nosso coração, pois a Bíblia diz que o coração é enganoso e a nossa mente ela é falha. Por isso devemos confiar em Deus, pedir em oração todos os dias para que Ele nos mantenha de pé, para que o nosso deserto acabe, pois Ele diz que o deserto tem hora marcada para acabar, o fim do sofrimento tem hora para acabar. Essa hora e esse momento de acabar é quando você entrega a sua vida a Jesus. Pense o quanto a sua vida passou por turbulências e mesmo assim você está aí hoje, de pé, com saúde. E aqueles que estão enfermos, mas ainda estão vivos, Deus está dizendo: eu estou aqui, estou cuidando de ti. Talvez você precise somente olhar para dentro de você hoje, invocar o nome do Senhor e conversar com Ele, expor os seus problemas para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Irmãos, se o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a Jesus, ele era implacável, ele não tinha misericórdia, mas Deus é tão bom que teve misericórdia dele e mostrou para ele, pois ele era um escolhido do Senhor, assim como eu e você nesta manhã. Deus nos escolheu para fazermos a vontade dele, não mais a nossa, para servirmos de testemunhas dele nesta terra. Então, irmãos, creia e acredite, Deus está te chamando nesta manhã, pedindo a ti que ouça a voz dele e obedeça. Irmãos, o maior segredo nosso, além de ouvir a voz de Deus, é obedecê-la. Pois quando nós obedecemos a vontade de Deus, tudo se transforma na nossa vida, assim como Jesus fez com a água, transformando ela em vinho. Quando nós obedecemos a voz dele, ele transforma a nossa vida do dia para a noite, da noite para o dia. Creia somente, irmãos. Irmãos, para vocês terem a certeza do que eu falei, a Bíblia nos mostra aqui, que Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos também, diz assim, no versículo 9: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Isso aqui é Paulo falando com um dos servos do procônsul daquela época, tá? Um dos grandes, para quem Paulo estava pregando o evangelho de Cristo, e o inimigo, através deste servo dele, estava tentando fazer com que o cônsul não ouvisse a palavra do Senhor. Porém, através da vida do apóstolo Paulo, ele faz com que essa pessoa fique cega, procurando, tateando e fazendo com que o seu senhor, o procônsul, vendo o que estava acontecendo, se maravilhasse com as bênçãos do Senhor.
e aceitasse a Jesus também. Irmãos, a palavra de hoje, ela vem trazer somente um ponto de reflexão para que você acorde para o mundo espiritual, para a vontade do Senhor sobre a sua vida. Assim como Ele fez comigo um dia, me chamando, me levantando do lamaçal, do fundo do poço e me trazendo hoje para servi-lo de forma tão maravilhosa. Irmãos, se Deus transformou a vida de Saulo, de perseguidor, a um grande pregador da palavra de Deus, imagine o que Ele pode fazer na sua vida, irmãos. Creia somente, entregue a sua vida para Ele e confia. Deus tem grandes planos na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria fazer um convite para cada um de vocês para participar de um propósito que nós estamos no nosso ministério. Nós estamos fazendo meu pastor, responsável pelo ministério onde eu congrego. Entramos num propósito do Salmos 23, versículo 1, onde fala que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Esse propósito tem um fundamento de comprar um terreno para fazer a sede da nossa igreja. E assim, irmãos, nós não precisamos do seu dinheiro, não precisamos da sua contribuição para a nossa vida pessoal, e sim para a obra de Deus. Então, como diz no livro de Malaquias 3:10, onde ele diz para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, irmãos, eu queria deixar esse convite para vocês. Eu vou estar passando a conta da igreja na descrição desse vídeo, tá? A conta da igreja e o CNPJ, assim como vou deixar os contatos também para vocês passarem os seus dados, para a gente colocar o nome de vocês no livro dos salmistas. E o propósito é de R$23, tá? Vocês podem fazer a oferta de R$23 dos Salmos 23. Esse propósito, ele vai aí indefinidamente. Nós iremos fazer até que a gente consiga comprar o terreno da igreja. E para isso a gente está passando, vou estar passando depois aí no link na descrição do vídeo, a conta da igreja, o CNPJ e os contatos, para vocês estarem mandando os seus dados, tá? E os comprovantes do depósito para vocês colocarem. Vocês podem fazer por vocês, por algum familiar de vocês, pela sua vida financeira, pela vida da sua empresa, por qualquer propósito que você queira fazer, menos pela vida espiritual, porque a vida espiritual é o seu chamado com Deus, é você e Deus. Não existe oferta em dinheiro que vá fazer melhorar a sua vida espiritual. Isso é você buscar a presença de Deus para que se fortaleça espiritualmente, tá? Então, irmãos, eu deixo aí esse convite para vocês participarem desse chamado. Eu vou colocar no link na descrição do vídeo todos os dados que é necessário. Eu deixo um grande abraço, fiquem na fé. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo com os contatos que vocês têm. Se inscrevam nesse canal para receber todas as postagens que eu estou fazendo da palavra do Senhor. Irmãos, eu vou deixar também a descrição do meu contato. Se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, deixar seu nome para oração. Nós estamos orando todos os dias pela madrugada, às 3 da madrugada. Irmãos, um grande abraço, Deus abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.